Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Vale. A gente está aqui hoje para falar sobre texto opinativo. O que é um texto opinativo, Érica? É um texto no qual você pode expressar a sua opinião, tá bom? Então esse texto ele permite algumas colocações importantes. Por exemplo, ele permite que você coloque a sua opinião pessoal evocando a primeira pessoa, né, do discurso. No caso eu acredito que, eu acho que, certo? Então ele permite você fazer isso, certo? E ele pode também ser um texto que expressa, ele pode ser veiculado em jornais, pode ser veiculado em revistas, em blogs, em sites também, tá bom? Então, o texto opinativo que a gente vai ver é um artigo de opinião. A gente vai ler agora um texto, né? Como um quadro pode valer milhões, para vocês terem ideia de como as opiniões, como a opinião do autor, ela se encaixa dentro de um tema que ele estudou, que ele pesquisou, tá certo? Então, lembrando, o artigo de opinião é um gênero argumentativo, de texto argumentativo, que pode ser pedido em vários concursos, tá, gente? Então, se liguem nessa estrutura, porque é muito importante, especialmente para o Enem também, tá bom? Então, vamos lá. Como um quadro pode valer milhões? 63 milhões de dólares é um aviso, estou vendendo. Ameaçou o leiloeiro. 64 milhões de dólares, ainda em tempo, continuou. Os lances que elevavam o preço do quadro em 1 milhão a cada 3 segundos eram sinalizados por placas levantadas no auditório da Sotheby's. A cena durou poucos minutos, tempo suficiente para que um recorde fosse quebrado. A venda de um quadro de Mark Rothko por 72 milhões ou 144 milhões de reais, né? Eita, meu Deus, representava até aquela noite de 2007 o maior preço na carreira do pintor. E, mesmo com tanto dinheiro flutuando pelo lugar, o leiloeiro parecia entediado. Com o corpo apoiado num gabinete de madeira, o alemão Tobias Meyer recitava as cifras quase como desdém. Aqueles milhões eram rotina. Como explicar o preço do quadro de Rothko? E como explicar que, no mesmo leilão, Meyer venderia uma jaqueta de couro jogada no canto de uma galeria pelo americano Jim Rhodes por 1,3 milhão? Parece estranho, mas apenas à primeira vista, porque o mercado possui regras. E elas até que funcionam na hora de decifrar o aspecto quase surreal dos preços. Para começar, é importante encarar uma informação tão incômoda quanto verdadeira. O valor tem pouca relação com a complexidade da obra. Tome como exemplo as icônicas flores de metal do americano Jeff Koons. Mesmo simples, elas chegam a custar 50 milhões de reais. Também é preciso entender que as cifras não remetem muito à habilidade do artista. O inglês Damien Hirst, por exemplo, delega a produção de seus famosos quadros de bolinhas e assistentes, que são instruídos sobre as cores e as ordens dos círculos. Mesmo assim, uma obra dessas já foi vendida a 1,3 bilhão de real. É verdade. Tão pouco importa o valor dos materiais que o artista usou. Basta olhar ou cheirar. As criações do inglês Chris O'Feely, feitas com esterco de elefante, vendidas por mais de 55 milhões de reais. Então, eliminados o toque do criador e a complexidade do quadro e o requinte dos materiais, quais os fatores elevam o preço de uma obra? O principal critério é o renome do artista, a marca que sua assinatura atribui ao quadro. Para entender, pense que quando compra cadernos Moleskine ou cafés Starbucks, você não adquire apenas um bloco de papel ou um copo de bebida, mas a ilusão num grupo e o reconhecimento dos integrantes deste círculo. O mesmo vale para os grandes consumidores do mercado de arte, com a diferença de que eles possuem milhões para gastar. E que marcas que eles consomem ficam penduradas na parede. Quando um artista se torna uma marca, o mercado tende a aceitar como legítima qualquer coisa que ele apresente, conta Thompson. Isso indica o fato de uma escultura de Michael Jackson custar mais de 11 milhões de reais. Ela pode até não ser das mais agradáveis de ter na sala, mas com a etiqueta Kunz, vira um objeto precioso. Esse poder
da marca explica muita coisa no mercado de arte, como o fato de que utensílios de um restaurante fundado por Hearst, depois que o lugar fechou, custaram tão caro em leilão. 2 copos de martini, por exemplo, saíram por 16 mil reais, enquanto 6 cinzeiros foram vendidos por 6 mil reais. Ou seja, quando viram marca, os artistas adquirem o toque de Midas, capaz de transformar qualquer coisa de esterco de elefante a cinzeiros de restaurante em ouro, né? Então a gente tem aí um trecho de um texto publicado na revista Super Interessante por Luiz Romero. Pessoal, vamos lá para outro texto, certo? Esse já escrito por Ferreira Goulart. Arte sem arte. Se há um tema sobre o qual estou sempre indagando, é a situação atual das artes plásticas, precisamente porque exorbitaram os limites do que, segundo meu ponto de vista, se pode chamar de arte. Sei muito bem que alguém pode alegar que a arte não se define e que toda e qualquer tentativa de fazê-lo contraria a natureza mesma da arte. Esse é um argumento ponderável e muito usado ultimamente, mas acerca do qual levanto dúvidas. Concordo com a tese de que a arte não se define, mas não resta dúvidas de que, quando ouço Mozart, sei que é música, e quando vejo Cézanne, sei que é pintura. Logo, a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de definir o que é arte não elimina o fato de que as obras de arte têm qualidades específicas que as distinguem do que é ou não é arte. Do contrário, cairíamos numa espécie de vale-tudo, numa posição insustentável, mesmo para o mais radical defensor do que hoje se intitula de arte contemporânea. Isso nos leva, inevitavelmente, a perguntar se toda expressão é arte. Exemplo: se amasso uma folha de papel, o que daí resulta é uma forma expressiva. Pode-se dizer que se trata de uma obra de arte? Se admito que sim, todo mundo é artista e tudo que se faça é arte. Já eu considero uma piada achar que todas as pessoas têm o mesmo talento artístico de Leonardo da Vinci e de Vincent Van Gogh, ou que esse talento seja apenas mais um preconceito inventado pelos antigos. As pessoas são iguais em direitos, mas não em qualidades. Fantástica. E o que é que vocês acham aí? Ele colocou ou não colocou a opinião dele? Sim, a opinião dele está explícita, certo? Então ele se coloca explicitamente aí, tá? Então é um gênero argumentativo. A gente tem explicitamente um artigo de opinião, certo? Que mostra a opinião do autor a respeito de um tema específico. Notem, pessoal, o artigo de opinião ele se caracteriza, diferentemente do resumo, né? Por conter a sua opinião. Então, antes de você escrever algo, escrever sobre algum assunto, certo? Formar uma opinião sobre algo e colocar isso em papel ou no computador, você precisa saber o que você está falando. E para isso você precisa ler, você precisa se informar, tá bom? Então, artigo de opinião, a partir pode estar dentro de uma reportagem, como foi o fato do primeiro texto que a gente leu ainda nessa aula, né? Ou pode estar em texto explicitamente opinioso, que foi esse do Ferreira Goulart que a gente leu por segundo. Ok, pessoal? Então, fiquem bem e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.